Oi, bebês! Então, dando continuidade à revisão da prova da UNEB de 2015, agora a gente vai trabalhar uma questão, como eu comecei a falar para vocês no início, de parasitologia. Doenças epidêmicas e endêmicas, elas sempre são exploradas pela Constec. Essa questão é a questão de Reino Monera, que vai falar de uma doença transmitida por bactérias, que é a tuberculose. A forma de infecção é através de secreções, e lembre que o bacilo de Koch ou Mycobacterium tuberculosis é uma bactéria que tem hoje controle através da vacina chamada de BCG. Lembrem-se que, independente de ser uma questão que trabalhe as características do patógeno, eles podem também lhe questionar a forma de controle de doenças transmitidas por bactéria. E lembre que bactérias são antibióticos e vacina. A questão fala: doenças que afetam um grande número de brasileiros e causam muitas mortes. A tuberculose é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, recebem uma atenção diferenciada do sistema público de saúde. Quando as duas doenças estão associadas, porém, a situação é ainda mais preocupante, já que esta infecção aumenta o risco de morte. Amores, aí você pensa logo, de que maneira a tuberculose ela pode estar associada à AIDS? Então vamos relembrar uma coisa aqui. A AIDS é uma doença cujo vírus ele destrói o sistema imunológico do indivíduo. É uma célula de defesa importantíssima chamada de linfócito T. Se você tem a destruição da imunidade do indivíduo, você tem automaticamente o aparecimento das doenças oportunistas. E uma das doenças oportunistas que mais acomete aidéticos é a tuberculose. E ela pode ser fatal exatamente porque uma das células de defesa que você iria produzir a partir do linfócito T, que é o neutrófilo, automaticamente ele não vai ser produzido. Então aqui a questão ela associa aspectos da fisiologia do Monera e aspectos da fisiologia do vírus e linkam os dois também. Então a primeira afirmativa da questão de número 30, que é a correta, fala: o fenômeno da resistência bacteriana aos medicamentos tem sua base molecular na variação decorrente de alterações na informação genética. Então, assim, logo no enunciado, ele coloca aqui uma análise dos diferentes fatores associados à tuberculose e à infecção conjunta do Mycobacterium tuberculose e o HIV permite afirmar. Então, automaticamente, ele vai falar da associação desses dois patógenos. Lembrem-se que uma das formas de resistência da bactéria é através do processo de reprodução sexuada por transdução. O que é transdução? É quando o vírus bacteriófago mata a bactéria e sai através de uma reprodução lítica, contendo no seu material genético o material dele e o material da bactéria. E aí, onde é que entra a resistência? Esse vírus bacteriófago agora ele vai infectar outra bactéria e a reprodução vai ser lisogênica, para a gente analisar esse fenômeno. Quando a reprodução é lisogênica, significa dizer o quê? Que a bactéria sobreviveu. Então, essa bactéria da tuberculose, ela se tornou mais resistente exatamente por conta de um vírus bacteriófago que transmitiu genes de resistência de uma outra bactéria para o Mycobacterium tuberculose. Então, tá certíssima. Amores, lembra de uma coisa: nenhum ser adquire resistência ao antibiótico. Ou ele é resistente, ou ele ganhou genes de resistência de uma outra bactéria. Afirmativa 2 que está errada. O bacilo de Koch e o HIV compartilham a existência de um aparato ribossomal. Amores, Monera não tem organela. Monera tem organela, ribossomo, a única. Vírus não tem organela nenhuma. Ele é um parasita intracelular obrigatório, ele não tem maquinária própria. Não ter maquinária própria, não fazer síntese proteica. Então, eles não compartilham essa característica. Afirmativa 3, que também está errada. O vírus e o bacilo formam uma aliança perigosa devido à intensa competição que se estabeleceu na luta para a entrada em primeiro lugar na célula-alvo. Amores, vírus é parasita intracelular obrigatório. Bactéria é parasita extracelular. Ela fica na nossa corrente sanguínea e atinge órgãos, especificamente o pulmão.
Nunca uma bactéria vai ser parasita intracelular. Então eles não podem competir pela entrada. Vírus é intracelular, bactéria extracelular. Erro da 4. Na co-infecção, AIDS, tuberculose, o HIV, como um bacteriófago, realiza ciclo lítico. Amores, vírus HIV não é bacteriófago. O único vírus bacteriófago, ele ataca bactérias especificamente. Aqui o vírus HIV, ele não é, na realidade, responsável pela infecção diretamente. O vírus bacteriófago, ele pode ter adquirido genes de resistência e transmitido para essa bactéria da tuberculose. O vírus não é um vírus bacteriófago, é um vírus complexo. A gente tem 3 tipos de vírus: bacteriófago, complexo e tubular. O vírus da AIDS é vírus poliédrico. O erro da 5. A combinação de 4 fármacos bacterianos ou bactericidas em um único comprimido torna o tratamento eficaz, pois libera o sistema imunológico do paciente da resposta primária à infecção. Amores, o antibiótico é uma medida que ela é pós-ação da infecção. A medida que você tem preventiva é a vacina. Eu tomar um fármaco, eu vou combater um processo infeccioso que já foi instalado. Eu preciso da imunidade, ou seja, da produção de anticorpos antes, quando eu tomo a vacina BCG, para evitar a infecção pela tuberculose. Então aqui está gravíssima o erro, porque fala que o fármaco libera o sistema imunológico. Quem libera o sistema imunológico é a imunidade ativa artificial, a vacina. Ok, bebês? Então, nessa questão de número 30, a afirmativa correta foi a número 1. Oi, bebês, essa questão de número 34, ela fala da evolução humana, dos hominídeos. E é bom a gente lembrar que até chegarmos ao Homo sapiens sapiens, o primeiro hominídeo que surgiu foi o Australopithecus. Aí depois veio o Homo habilis, o Homo erectus, os neandertalenses, que são os homens de Cro-Magnon, o Homo sapiens, até chegarmos ao Homo sapiens sapiens. Então essa questão ela vai circular ao redor das características, não apenas da espécie, mas das características do filo Chordata como um todo. E mais especificamente, obviamente, como estamos nos referindo ao mamífero, do subfilo Vertebrata. Aí a questão fala: cientistas encontraram ferramentas primitivas de pedra na África que remontam 2,5 milhões de anos e evidências de marcas desses objetos e ossos de animais que datam de um período mais antigo. Seguramente hominídeos primitivos do tipo antigo confeccionaram esses utensílios simples, como lâminas afiadas, desbastadas de pedras de porte de um punho fechado. Apesar de sua anatomia arcaica, os primeiros produtores de ferramenta tinham avançado além do alcance cognitivo que era normal de um primata. Mesmo com treinamento intensivo, primatas modernos, eles são incapazes de entender como bater um bloco de pedra contra outro para saltar lascas deliberadamente, ou seja, produzir a partir daí o fogo, né? Como fizeram hominídeos primitivos. Uma das finalidades dessas facas primitivas era descarnar carcaça de mamíferos e de pastoreio. Esse comportamento radicalmente novo implica que a dieta dos hominídeos havia se diversificado rapidamente, passando de vegetariana, essencialmente, para outra baseada em gorduras e proteínas animais. Essa dieta mais rica garantiu a rápida expansão posterior do cérebro ávido por energia entre membros do grupo Homo. Bom, a questão de número 33, ela fala: uma análise taxonômica dos dados apresentados permite afirmar. Então, vamos analisar aqui, a nível de taxonomia, os diferentes táxons para a gente chegar até o Homo sapiens sapiens. Então, lembrem: filo Chordata, subfilo Vertebrata. Aí depois a gente vai chegar na classe Mammalia, ordem Primata. Aí vamos para a família Hominidae, gênero Homo, e a gente vai direto para a espécie Homo sapiens sapiens. Lembrem que Homo sapiens sapiens é subespécie.
Aí a primeira afirmativa, que está correta, ela fala: a ordem primata, que a gente acabou de falar, inclui, entre outros humanos, gorilas e chimpanzés, organismos que compartilham a capacidade prênsile, graças à presença, olha para minha mão, na mão, do primeiro dedo oponível aos demais. Ó, você está aqui, esse é oponível aos demais. Só quem tem esse aspecto são os mamíferos da ordem primata. Afirmativa 2, que está errada. A evolução do Homo sapiens, a notocorda desenvolvida a partir dos vertebrados mantém-se até a vida adulta, atestando relação de parentesco no filo cordata. Amores, no filo cordata existem 2 subfilos, o protocordata e o vertebrata. Quando ele diz aqui que a manutenção da notocorda liga esses vertebratas aos protocordatas, está errado. Uma das características do indivíduo vertebrado é o aparecimento da coluna vertebral. Se você analisar filo cordata, é diferente de subfilo vertebrata. O que é que o filo cordata tem em comum? A presença da notocorda, a presença de um sistema nervoso dorsal atrás e a presença de fendas branquiais. Bom, aí eu vou para o subfilo. Quando eu vou para o subfilo vertebrata, nós somos craniatas e a nossa notocorda evolui para a coluna vertebral. Então não é mantida a notocorda na fase adulta, certo? Isso só nos protocordatos. O erro da afirmativa 3. O estudo de dados embriológicos dos hominídeos evidencia a ocorrência de processos de histogênese exclusivo da espécie Homo sapiens. Claro que não, amor. A histogênese não é exclusiva, como ele diz aqui, de espécies Homo sapiens. A histogênese é a formação de tecidos. E os tecidos epiteliais, musculares, conjuntivos e nervosos, eles estão presentes nos vertebrados, inclusive em alguns invertebrados. Então não é exclusiva, ou seja, a diferenciação em tecidos, ela não é exclusiva do Homo sapiens. Lembrem que um dos critérios de classificação é exatamente você mostrar gástrula e mostrar neurula, ou seja, uma característica comum entre todos os animais, desde os poríferos, desde os selenterados até os mamíferos. A afirmativa de número 4, que também está errada, ela diz: o gênero Homo, cuja ocorrência data de aproximadamente 2 milhões de anos, comportou apenas o Homo sapiens. Amores, Homo habilis, Homo erectus, o gênero ele é comum em vários grupos de hominídeos. Então eu não posso dizer que o único Homo é o sapiens. Eu tenho mais de uma espécie com o mesmo gênero. O erro da afirmativa 5. Na hierarquia taxonômica, a classe Mammalia constitui categoria mais intrusiva do que as apresentadas. Amores, não é a mais intrusiva. A gente tem aí vários táxons que vão de reino até espécie. A classe Mammalia ela não é a mais intrusiva. Você tem que analisar os critérios de classificação, ou seja, as categorias taxonômicas, para você visualizar que a classe Mammalia não é a mais intrusiva. Ok, bebês? Bom, nossa última questão é a questão de número 35, que é uma questão que fala de hormônios esteroides, que é o caso da testosterona. Então, na realidade, é uma questão que vai envolver aqui sistema endócrino e vai envolver também aspectos da membrana plasmática, ou seja, é uma questão bem abrangente. E o texto da questão de número 35, ela fala a respeito desse hormônio esteroide. Médicos do mundo inteiro prescreveram uma quantidade surpreendente de testosterona nos últimos anos. Essa terapia de reposição, destinada originalmente a homens com dificuldade de produzir hormônios sexuais devido a danos ou a doenças no testículo ou em outras partes do sistema endócrino, tornou-se cada vez mais popular entre pacientes de meia idade e mais idosos, que não apresentam déficits claros do hormônio, mas espera reduzir alguns sintomas do envelhecimento, inclusive a fadiga e a perda da massa muscular. Quando a terapia com testosterona estava disponível apenas por injeção, seu uso ficava restrito a pessoas com lesões testiculares ou outras doenças graves. O tratamento melhora sensivelmente o humor e a libido dos homens. Com essa condição, a FDA aprovou o medicamento para esses casos.
Mas o medo de agulhas, sem dúvida, manteve alguns homens longe do tratamento. Bom, vamos lá. Sobre a natureza desse hormônio, que é a testosterona, sua produção e importância no organismo, que é correto afirmar. A afirmativa 1 está erradíssima. Ela diz que a natureza esteroide da testosterona inviabiliza sua entrada pela bicamada fosfolipídica, o que torna o seu transporte dependente de um receptor proteico de membrana. Quando eu falo de receptor proteico, amores, estou falando de um processo passivo chamado de difusão facilitada. Não há necessidade de proteína da membrana para transportar um lipídio. Se a membrana ela é lipoproteica, se ela é lipoproteica, os lipídios passam facilmente. Lembre-se que ela tem uma região hidrofóbica e outra região hidrofílica, que aceita naturalmente a entrada de lipídios pela membrana. A afirmativa 2, que também está errada, a terapia de reposição de testosterona visa estimular a produção de hormônio em pacientes cujas espermatogônias foram destruídas por processo autoimune. Na realidade, as espermatogônias, elas são as primeiras, a denominação usada pela primeira vez dentro do processo de formação de espermatozoide. Então você tem espermatogônia mãe, espermatogônia filha, depois você tem espermatócito primário, secundário e espermatozoide. Na realidade, não ocorreu destruição das espermatogônias, de forma nenhuma. Você não está resolvendo um problema de fertilidade, você está resolvendo um problema de reposição hormonal, né? A testosterona ela estimula a espermatogênese, o que não significa dizer que a baixa vai fazer o indivíduo ficar estéril, ou que foi destruída essa espermatogônia. O erro da 3. A 3 diz: o controle da produção da testosterona é independente da interação com hormônios hipofisários, considerando a ausência de ciclo hormonal em homens. Amores, a testosterona é um hormônio esteroide. Ele é produzido pela suprarrenal. Então, assim, lembrem-se que o hipotálamo, ele estimula a hipófise. A hipófise é uma glândula que é responsável pela estimulação de outras duas, a suprarrenal e a tireoide. Se a testosterona é um hormônio da suprarrenal, não existe desvinculação da hipófise com a suprarrenal. Pelo contrário, você só tem produção de esteroide se você tiver estimulação da hipófise. E esse hormônio, ele faz parte do ciclo do homem. E a afirmativa número 4 diz: a testosterona atua no aumento de massa muscular por induzir a desdiferenciação das miofibrilas que passam a sofrer mitoses sucessivas. Gente, quando eu falo aqui desdiferenciação, desdiferenciar é você produzir células cancerígenas. Não é desdiferenciação, é diferenciação. Desdiferenciação está erradíssimo. E a afirmativa correta, que é a número 5, fala: a síntese de androgênio, testosterona, em indivíduos do sexo masculino ocorre no retículo endoplasmático liso de células testiculares. Certíssimo, amor. O testículo é um dos locais onde ocorre a produção da testosterona. Então aqui fala a síntese de androgênios, testosterona, que é um hormônio que é responsável pelas características sexuais secundárias do indivíduo. Em indivíduos do sexo masculino, ocorre no retículo endoplasmático liso de células testiculares. Certíssimo. Lembrem-se que o retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese de lipídio. E o estrogênio é um hormônio esteroide de origem lipídica. Então, essa afirmativa de número 5 é a afirmativa correta da questão de número 35. Amores, eu vou deixar aqui para vocês mais uma observação com relação às provas feitas pela Consultec, não somente a prova da UNEB, como também novamente a prova da UFES e a prova da UESB. A grande dificuldade do aluno com relação a essas provas é a quantidade de detalhes. Então, se você vai fazer qualquer prova da Consultec, você tem que realmente estudar os conteúdos de biologia de forma diferenciada. E lembrar, amores, que eles vão, numa mesma questão, linkar vários conteúdos.
Você nunca tem numa questão Consultec apenas o direcionamento para um conteúdo de biologia, só membrana, só fisiologia humana, só ecologia. Então, assim, eles linkam vários conteúdos numa mesma questão. Então, assim, o bom aluno, o aluno que se dá bem numa prova da Consultec é aquele aluno que estuda todos os conteúdos e quando ele está estudando, ele lembra de linkar esses conteúdos com outros conteúdos já vistos. Ok, bebês? Eu espero que vocês façam boas provas da Consultec, assistindo não somente essa aula da UNEB, assistindo as aulas que eu fiz para a UESB e para a UFS, porque são todas muito parecidas. Ok, bebês? Aguardo vocês na minha próxima videoaula aqui no meu canal no YouTube. E não deixem de visitar o meu site, o meu Insta e a minha fanpage, onde eu trago também super dicas para o vestibular e para o Enem. Tchau, bebês! Tchau, amores!